Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, hoje não é dia de ensino bíblico e nem estudo bíblico. Hoje é dia de palavra, eu estarei pregando uma palavra ao coração de cada um de vocês. E para não demorar mais, essa palavra já se encontra aqui em Lucas capítulo 5, versículo 27, que diz assim: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bom, primeiramente eu vou explicar o contexto, o que está acontecendo aqui nessa passagem, para aqueles que não entendem muito da palavra de Deus. Bom, Jesus, ele viu um publicano chamado Levi. Publicano era um cobrador de impostos. Jesus chamou esse cobrador de imposto e disse: Segue-me. Então esse cobrador de imposto chamado Levi fez em sua casa um grande banquete, se assentou com Jesus e chamou outros cobradores de impostos e outras pessoas para se assentarem com eles. E aí, escribas e fariseus eram pessoas que tinham muito conhecimento na época. Pessoas, assim, muito importantes da época, no sentido religioso. E eram importantes, pessoas muito importantes, de grande influência religiosa e espiritual. Eles chegaram a Jesus e falaram: Por que vocês estão comendo com esses pecadores, com esses publicanos? Porque eles mesmos, esses fariseus, esses escribas, não gostavam dos cobradores de impostos. Então, Jesus respondeu para eles: Não necessitam de médico os que estão sãos, ou seja, sarados, que estão bem de saúde, mas necessitam de médico aqueles que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por que eu trouxe essa palavra aqui? Muitas das vezes, uma pessoa que ainda não se converteu, aquela que não é cristã, mas ainda assim ela crê que a Bíblia é um livro de Deus, é um livro inspirado por Deus, ela crê que Deus existe, ela crê no sacrifício de Jesus, que Jesus veio, morreu na cruz por nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. E muitas vezes as pessoas acreditam, criam na sua mente uma certa ilusão, acreditando que o amor de Jesus e o sacrifício de Jesus é o suficiente para que ela, se ela não matar, não roubar, não ser violenta e etc., ela vai para o céu, ela já tem o seu cantinho no céu. Só que as coisas não são bem assim. Jesus te ama, e é verdade. Por isso ele desceu para ser um sacrifício pelos nossos pecados, para que através do arrependimento nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e chegássemos ao céu. Então, por que Jesus desceu na cruz se eu ainda tenho que fazer alguma coisa para poder ser perdoado dos meus pecados? Jesus desceu na cruz como sacrifício porque antigamente era necessário sacrifício de animais, mas o pecado da humanidade estava tão grande que Jesus, o próprio Filho de Deus, teve que descer para Deus ter misericórdia. Só que não tem como Deus perdoar se não houver em nós um arrependimento, ou seja, uma decisão de mudança e abandono do erro e do pecado. Essa passagem aqui mostra como realmente Jesus ama, Jesus abraça, Jesus acolhe a todo pecador. Esses publicanos e essas pessoas que são chamadas de pecadores, perdão qualquer barulho que os irmãos ouvirem, tá? Essas pessoas que são chamadas de pecadoras, hoje em dia, elas podem ser os criminosos, as prostitutas, podem ser as pessoas desprezadas pela sociedade, humilhadas, adolescentes, jovens que são humilhados, desprezados, abandonados, entre outras pessoas que a sociedade olha e fala: nossa, que pessoa suja, nossa, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Esses publicanos e pecadores representam esse tipo de pessoa na nossa sociedade.
no nosso mundo, pessoas desprezadas, desprezíveis aos olhos do ser humano, aos olhos da sociedade. E Jesus, sim, ele ama a todas essas pessoas, ele ama a todo pecador. Só que Jesus veio com um objetivo, e ele mesmo em sua palavra falou. Qual o objetivo de Jesus? Sarar e curar enfermidades, doenças. Ah, mas que doença? Doenças espirituais, eu já vou explicar o que é. Mas, principalmente, o que ele disse aqui, eu não vim chamar os justos, porque Jesus passava chamando, segue-me, vem comigo. Mas sim os pecadores, porque Jesus veio para os pecadores, para chamá-los ao arrependimento. Então, para que Jesus veio? Qual o objetivo de Jesus? Chamar os pecadores, os que cometem pecado, que desagradam a Deus, ao arrependimento, à mudança, ao abandono do erro, para fazer a vontade de Deus. E é dessa maneira que Jesus pode te salvar. É dessa maneira que Jesus pode te levar ao céu. Porque se você abusar do amor e da misericórdia de Jesus e achar que o sacrifício dele foi o suficiente para que você permaneça em seus erros e pecados e não se arrependa, mas consiga ir para o céu, você está iludido. Não é assim que funcionam as coisas. E eu não estou dizendo isso por mal, porque é Satanás quem coloca isso na mente das pessoas. Não há como chegar ao céu sem o arrependimento. É Jesus que veio para te chamar ao arrependimento. O evangelho significa boas novas. Boas novas do quê? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus morreu na cruz, Jesus veio salvar a humanidade. Só que o evangelho se chama evangelho de arrependimento. Boas novas de arrependimento, se arrependam, porque através do seu arrependimento você não precisa mais sacrificar boi, mais animal, não precisa mais sacrificar nada. Jesus já foi feito sacrifício na cruz por você. Agora é só abandonar os seus pecados, se arrepender, e assim você consegue chegar ao céu e se livrar da condenação eterna que está reservada para Satanás, seus demônios e aqueles que servem a ele, praticando o pecado e praticando iniquidade, fazendo as coisas que ele gosta, impõe ao mundo, à humanidade. Talvez essa palavra não seja uma palavra tão agradável de aceitar, mas é a realidade. Jesus não te despreza, não te rejeita, e se você vê um cristão rejeitando e humilhando alguém, essa pessoa não é como Jesus, essa pessoa não ama o próximo como Jesus, e essa pessoa está pecando, e essa pessoa não é cristã de verdade. Nós abraçamos, acolhemos, mas nós precisamos fazer como Jesus disse, vim chamar ao arrependimento. Jesus, em muitas passagens bíblicas, falou com muitos que estavam pecando de propósito, que estavam fazendo errado e não paravam de errar. Jesus olhava para eles e falava, raça de víboras, porque são pessoas que estão pecando, errando, fazendo, desagradando a Deus e permanecem no pecado, no erro, desagradando ao Senhor. Por isso que Jesus pregava, Jesus muitas das vezes nós poderíamos olhar e falar, nossa, Jesus foi ignorante, Jesus foi arrogante. Tinha momentos, irmãos, que Jesus era quase morto pelas pessoas porque Jesus pregava aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Pregava que as pessoas tinham que abandonar as coisas e fazer certas coisas, e as pessoas não aceitavam a verdade, e as pessoas preferiam fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Talvez essa parte de Jesus você não conhecia, talvez você só ouviu falar do amor de Jesus, mas você nunca ouviu falar do que ele ensinou, você nunca ouviu falar do que ele ensinava. Jesus veio te salvar, Jesus veio te libertar, mas Jesus veio te chamar ao arrependimento. Jesus falava, aqueles que ele ensinou, os discípulos que aprendiam com ele, os apóstolos e todos nós, servos e servas dele, pregamos, arrependam-se, mudem de caminho, façam coisas diferentes e agradem a Deus, porque Jesus está voltando. A igreja vai subir para o céu, a igreja é os filhos de Deus, vai subir para o céu. E Satanás vai levar muitas almas, porque estão servindo a ele. Não são todos que são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que vive em pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus, sabendo que está fazendo errado, é filho do diabo, é filho de Satanás, serve a Satanás e está em escravidão. É por isso que a palavra de Deus também diz, Jesus falou, a palavra de Deus diz,
Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho do Homem é Jesus. Se Jesus, que deixou esta palavra para nós lermos e chegarmos no céu, se essa palavra que te libertar e você fazer tudo conforme Jesus deixou escrito nas Santas Escrituras, então você chegará ao céu. E é o Espírito Santo que trabalha isso no seu coração. Então vamos continuar. Capítulo 6, versículo 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, ou seja, do local, os quais tinham vindo para ouvir, pessoas que tinham vindo para ouvir Jesus falar e ensinar, e serem curados das suas enfermidades, porque Jesus não somente ensinava o caminho para chegar ao céu, mas ele curava as enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava a todos. Qual é essa enfermidade espiritual que Jesus estava falando que ele era um médico, que aquelas pessoas que praticavam pecado eram as pessoas que estavam doentes? Essa enfermidade espiritual se chama pecado. Sabe o que o pecado te traz? O pecado te traz angústia. O pecado te traz vazio. O pecado te traz uma sensação de sem sentido de vida. O pecado faz você se sentir sozinho, mesmo em volta de muitas pessoas. O pecado faz você se sentir depressivo. O pecado faz você querer se matar. E Satanás, que é inimigo do ser humano, ele vem cochicha na sua mente e ele fala: se mata, você não presta, você é inútil, e isso e aquilo e aquilo. E Satanás usa as pessoas, Satanás move a sua vida inteira para fazer você cometer um suicídio, para poder te matar, para poder levar sua alma para o inferno, porque ele te odeia, ele tem inveja de você, porque você tem uma oportunidade de ir para o céu da onde ele foi expulso. Você tem uma oportunidade de herdar aquilo que era dele, mas ele perdeu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio curar esta enfermidade espiritual. Ele veio te libertar do desejo do pecado para que você seja capaz de abandonar o erro, para que você seja capaz de abandonar o pecado. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Que o Espírito Santo te convença daquilo que é errado, daquilo que é pecado, para que você tenha forças de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então Jesus, ele veio para poder arrancar de você essa depressão, essa solidão, arrancar de você esse mal que você sente, essa opressão, esse medo, essa ansiedade que vem de repente. Você que está ouvindo, muitos irmãos e irmãs meus da igreja do Senhor, e eu também, já oramos por pessoas, eu tive experiência com isso, pessoas que o diabo lançou uma seta de ansiedade, a pessoa começou a ter crise, botamos a mão na cabeça daquela pessoa, na mesma hora aquela ansiedade saiu. Por quê? Porque é maligno, porque é espiritual, demônios, pessoas que colocamos as nossas mãos, os demônios caíram, sabe por quê? Porque no momento que você peca, Satanás, ele entra no seu corpo e ele te escraviza com o pecado e ele te oprime, ele escraviza você, e é por isso que muitos caem endemoniados, é por isso que você vai na igreja e muitas das vezes as pessoas caem endemoniadas, porque Satanás toma posse do seu corpo se você dar legalidade a ele. Satanás, que gosta de te fazer ir lá e fazer aquilo que você não pode, aquilo que você não deve, aquilo que é errado, aquilo que é pecado. Porque é assim que ele te leva para o inferno. É assim que ele te condena, da mesma maneira que ele já está condenado. Mas Jesus veio para chamar ao arrependimento. Eu era uma jovem que fazia a vontade do diabo. Eu era uma jovem que caiu endemoniada por muito tempo. Eu era uma jovem que era como todas as outras jovens, todas as outras adolescentes, fazia tudo errado. Irmãos, eu caí endemoniada. 6 meses, sofri muito. São muitas experiências para contar aqui neste momento. Mas eu fui uma jovem que, a partir do momento que aqueles demônios foram retirados da minha vida, eu passei a não ter prazer no mundo, mas eu passei a ter prazer na palavra de Deus. Eu passei a ter prazer nas coisas de Deus. Porque eu fui liberta, porque Jesus me libertou. E Jesus quer libertar a sua vida também. Jesus não te odeia, não tem raiva de você. Mas ele veio te chamar ao arrependimento. Ah, mas se Jesus não tem raiva, então por que acontece todas estas coisas no mundo? O mundo paga pelos seus pecados, porque a Bíblia diz: tardio é Deus para se irar.
Porém, uma hora ele se ira, irmãos. Uma hora ele se ira, irmãs. Aleluias. E é por isso que Deus permite coisas ruins sobre a terra, porque é castigo pelo pecado. Porque Deus gostaria de ver as pessoas aprendendo com as consequências do pecado, aprendendo com os castigos que ele tem de lançar por tamanho pecado e desobediência que chega aos olhos de Deus. Mas as pessoas ainda assim não se arrependem. As pessoas ainda assim preferem fazer a sua vontade. Mas Jesus ainda está chamando. Enquanto a vida é esperança, não espere morrer sem querer. E aí quando chegar no inferno não tem mais como sair de lá. Você será esquecido por Deus. Você não será lembrado lá. E aí não tem mais jeito para você pela eternidade. Então, você que está ouvindo isso hoje, da mesma maneira que Jesus falou, que Jesus chamou, arrependa-se dos seus pecados. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Sei que é difícil abandonar muitas coisas. Era muito difícil, eu não me imaginava crente, eu não me imaginava de saia, eu não me imaginava cristã como eu sou. Não me imaginava. Mas uma coisa espiritual é tão forte, é que quando nós somos livres das correntes do pecado, das correntes, não que eu seja santa, que eu sou falha, eu sou pecadora. Eu sou falha. Por quê? Porque nós todos temos uma carne que se inclina para o mal. Isso nós só vamos parar de ter quando nós morrermos. Eu ainda falho, eu ainda sou pecadora, eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Eu sou pecadora, todos somos pecadores. A Bíblia fala que aquele que fala que não peca está cometendo pecado, porque ele está mentindo. Nós somos pecadores. Porém, há uma diferença entre o pecador que peca de propósito e não muda e o pecador que se arrepende. Pequei, Senhor, falhei, me perdoa. Então ele luta e se esforça para não cometer novamente. Falhas são diferentes de pecados propositais. É diferente. Então não importa o que você fez. Jesus veio para o mais vil pecador, para o pior, para o mais mau. Jesus veio para te salvar, para te libertar, para poder mudar a sua vida, para poder mudar esse cenário da sua vida terrível que nesse momento eu tenho certeza. Ainda que riqueza você tenha, ainda que em algum momento você ria, você vá com seus amigos, vá pra festa, faça isso, faça aquilo, beija ali, beija aqui, né? Faz tanta coisa que Deus não se agrada. E ri, eu sei que muitas das vezes você sente um vazio. Que quem sabe você está à base de remédios antidepressivos. E Jesus, ele veio para te libertar. Não vou falar que você vai vir para a presença do Senhor e você não vai ter lágrimas para derramar. Você não vai ter tristeza, sabe por quê? Porque Satanás, da mesma maneira que ele te oprime, luta contra você, ele luta ainda mais e dobrado contra aqueles que estão na presença de Deus. Porque é os que estão na presença de Deus que ele quer derrubar. Só que a diferença é que Jesus falou: eu vos dou uma paz, não como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz passageira. Na mesma hora que você se ri, se alegra, faz aquilo que é da tua vontade, peca contra Deus, na mesma hora daqui a pouco você tá sofrendo as consequências. Na mesma hora daqui a pouco você tá com crise, da mesma hora daqui a pouco você tá com pânico, da mesma hora você tá dependente de remédios, da mesma hora você tá aí sofrendo e chorando porque as coisas não vão pra frente. Você tá aí sentindo vazio, chorando. Você tá aí vendo as pessoas te traindo, fazendo muitas coisas contra você. E aí você se sente naquela situação. Mas a paz de Jesus é sobre aqueles que servem a Ele. É uma paz, irmãos, é uma paz, irmãs, tão gloriosa que não tem igual. O cristão, servo de Deus de verdade, ele não é depressivo, ele não tem crise de ansiedade, a não ser em momentos de provação, mas é diferente, é outra coisa. É outra coisa. Mas servo de Deus não tem depressão. Servo de Deus não tem dependência de remédio. Servo de Deus, porque a palavra de Deus diz: o fruto do Espírito é alegria, é paz, é gozo, é felicidade. E essa paz que Jesus nos deu. Era uma jovem depressiva, era uma jovem que queria me matar. Tantas coisas. E hoje eu não penso mais nisso. Hoje eu sei o sentido da vida. Hoje eu não me sinto mais solitária. Hoje eu não sinto vazio. Hoje eu sei para que eu estou aqui. Hoje eu não tenho crise de ansiedade. Hoje eu não quero tirar a minha vida. Hoje eu tenho um gozo. E apesar das vezes que Satanás luta contra a minha vida, luta contra a vida também dos meus irmãos que passam pela mesma coisa. Lutam. Mesmo quando Deus prova nós, para nos aperfeiçoar, nos fazer crescer,
nos fazer melhorar, nos fazer mudar ainda coisas que precisamos mudar porque somos falhos e pecadores. Ainda assim, a paz sobre a nossa vida. Somente aquele que é cristão pode descrever a paz, porque aquele que está no mundo nunca recebeu essa paz e não tem como desfrutar dela. Não tem como ter desfrutado se não estiver servindo ao Senhor. Porque Jesus só habita na sua vida. Você só será templo do Espírito Santo de Deus a partir do momento em que o pecado sair. Pecado e Espírito Santo não combinam. Não tem como o Espírito Santo permanecer. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. As palavras de Jesus. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. O que Jesus estava dizendo para aquele povo que ele estava ensinando. Ai de vós agora, que estão tendo o prazer da carne, que estão fazendo a sua própria vontade, que estão rindo, que estão indo fazer isso, aquilo, que estão se alegrando em alguns momentos de prazer. Ai de vocês, porque vão chorar e vão se lamentar. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu fui liberto e você também pode ser liberto. Então, mais uma vez, eu te digo, arrependa-se. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? As próprias palavras de Jesus. Olha como para vocês, eu tenho certeza que vocês leriam isso e falariam que Jesus era ignorante. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, Jesus está falando, vocês me clamam, chamam meu nome, falam isso e aquilo, a Deus isso, Deus aquilo, Deus está comigo, Deus faz isso. Mas vocês não fazem o que eu digo? Vocês não fazem o que eu mando? Vocês não obedecem a mim, a Deus, a palavra de Deus? Vocês não têm a Deus. Deus, pela sua misericórdia, pode entregar coisas para você, mas você não tem a Deus. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí Jesus vai dizer que essa pessoa semelhante é uma casa firmada na rocha. É firme. Que vem as coisas, as tempestades, as chuvas, as coisas da vida, ela não se abala, ela não cai. Ela não cai em depressão. Ela não desaba, ela não morre, ela não perde batalha na vida, porque Jesus está com ela, está firme, porque a pessoa que anda segundo esta palavra, segundo as santas escrituras, ela está guardada, ela está firme, Jesus está com ela, porque uma coisa que eu gravei e aprendi quando Jesus falou comigo, ao sincero, eu não desamparo. Aleluia. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer para você, receba essa palavra no coração. Faça como Jesus disse, ouve as palavras dele, porque isso aqui eu preguei tudo que está escrito na palavra de Deus. Eu não saí daqui, isso aqui é a palavra de Jesus, que foi escrita pela inspiração do Espírito Santo, pelos homens que andaram juntinhos de Jesus. Faz isso. Observa, ouve, observa, pratica, e você vai se firmar. Ora, se humilha diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa, me muda, me transforma com sinceridade. Porque a Bíblia diz, ao coração quebrantado, ao coração que se derrama, ao coração sincero, Deus não despreza, porque Ele não suporta um coração quebrantado. Lágrimas de um coração sincero, que se humilha, que pede com sinceridade, peça ao Senhor, me ajuda, me liberta, me dá a tua paz, me ajuda a enxergar as minhas vestes, para que eu não veja as minhas vestes espirituais, limpas como se estivesse tudo certo comigo, me ajuda a ver e enxergar os meus pecados, me ajuda a ter prazer nas coisas do Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade para que eu não seja condenado. Faça isso. Jesus está te vendo, te ouvindo. Faça isso. Não queira de Deus somente bênção, vitória, coisa financeira, material. Não queira de Deus somente pouca coisa, queira de Deus aquilo que Ele tem de maior para você. Herança no céu, herança na glória. Se arrependa, porque é assim que você vai entrar lá. Amém? Antes de me converter ao Senhor, eu ouvi essa palavra e eu não queria essa palavra, eu não gostava dessa palavra. Mas Jesus me chamou e é por isso que eu estou aqui. Passando essa palavra para você, porque da mesma maneira que Jesus amou aquelas pessoas, eu também vos amo de todo o meu coração. Jamais desprezo e rejeitarei ninguém, jamais. Porém, é necessário falarmos a verdade, porque se eu sei que algo que você faz te condenará, como é que eu posso ficar calado? Como é que eu posso não dizer para você? Não faça isso. Jesus, Deus, meu Pai, o nosso Pai, Ele não se agrada
Dessa forma, você vai perecer. Então, é necessário, por isso que pregamos, por isso. Amém? Então, não olhe para os outros, eu vou deixar de ser crente por causa dessa pessoa que faz isso e aquilo. Não. Não. Não olhe para o ser humano, que é falho e pecador. Olhe para Jesus, porque ele disse, a palavra de Deus disse, sede santos, como eu sou santo. Então, na hora que você for servir a Deus, olhe para Jesus. Olhe para a santidade de Deus. Olhe para a perfeição de Deus e de Jesus. E não olhe para o ser humano, porque o ser humano vai errar. O ser humano vai falhar. Amém? Então, que Deus os abençoe. Que vocês possam receber essa palavra no coração de vocês. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo trabalhe sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Recebam essa palavra. Obrigada por você que assistiu até aqui. Que você possa compartilhar, para que pessoas que necessitam ouvir essa palavra possam ouvir também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se inscreva também, se você acha edificante, para que continue vendo os ensinos e de alguma maneira eu possa te ajudar e te edificar espiritualmente. De alguma maneira, o Espírito Santo, pela sua misericórdia, possa usar a minha vida e aquilo que o Espírito Santo me direcionar, eu passo para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.